não é uma conspiração, o que não quer dizer que não devemos prestar atenção nisso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas, dos mesmos autores do Evento 201, que previram uma pandemia de um coronavírus de morcego em outubro de 2019, temos agora o Cyber Polygon, evento que vai acontecer em 2021, em que prevêem um grande ataque cibernético capaz de inutilizar sistemas no mundo todo, derrubar a internet e retornar a sociedade tecnologicamente algumas décadas para o passado. Será que isso vai acontecer em seguida? Assustador, não? Não é assustador porque teorias da conspiração não existem. A coisa toda é muito mais simples do que o desvio de confirmação faz todos nós acharmos. Tanto o Evento 21 quanto o Cyber Polygon são apenas eventos para treinamento e melhoria pessoal, tanto na questão da pandemia quanto de cyberataques. Eventos como esse são muito comuns e existem no mundo todo. Isso não quer dizer, porém, que devemos ignorar esses jogos promovidos pelo Fórum Econômico Mundial. Vou explicar por que não é conspiração nenhuma e por que é importante também mantermos um olho nisso. Primeiro, deixa eu explicar o que foi o Evento 201. Em 18 de outubro de 2019, o Fórum Econômico Mundial, em parceria com o Centro para a Segurança Sanitária, realizou em Nova York um evento chamado Evento 201. O link para o site está na descrição, onde tem todas as informações que eu vou falar aqui. Você pode verificar tudo lá. O evento era um jogo comum em ambientes empresariais e de planejamento governamental. Esses eventos variam na forma, alguns são competições, outros são apenas reuniões de levantamento de ideias, mas em todos os casos, um grupo de pessoas, os jogadores, são colocados em um ambiente e é fornecido um cenário qualquer para eles, e essas pessoas são convidadas a imaginar soluções para aquele cenário. Nos eventos em que há competição, grupos separados imaginam soluções e no final um grupo de árbitros vai dizer qual time tomou as medidas mais eficazes. O jogo pode acontecer em mais de uma etapa também, com cada um tomando decisões em cada etapa. As pessoas que participam dos jogos também variam muito, podem ser desde estudantes em competição até pessoas renomadas, especialistas em suas áreas. Mas de qualquer forma, o objetivo final desses jogos é fazer com que os participantes repensem seus conceitos, desenvolvam estratégias, troquem informações, levantem novas ideias a partir de um cenário que poderia acontecer, um cenário hipotético que pode vir a acontecer no futuro, de forma que isso melhore a capacitação pessoal dessas pessoas. Não foi o primeiro evento desse tipo realizado por essas pessoas. De fato, tal evento é comum. O Evento 201, porém, teve uma curiosidade sinistra. Lembra, o evento aconteceu em outubro de 2019. E o cenário simulado no evento foi impressionantemente parecido com a pandemia de Covid-19 que se desenrolou apenas alguns meses depois. Olha a descrição do cenário. Evento 201 simula a liberação de um coronavírus novo do tipo zoonótico, transmitido por morcegos para porcos e então para humanos. Eventualmente ele se torna muito transmissível entre humanos, levando a uma pandemia séria. O vírus é muito parecido com o vírus da SARS, mas se transmite muito mais facilmente entre pessoas devido a sintomas mais leves dessas. Poxa, parece que o pessoal tinha uma bola de cristal, não é mesmo? Estão descrevendo em outubro de 2019 a Covid-19, que nós ficamos conhecendo em janeiro de 2020. Hoje todos sabemos que a doença teve origem em coronavírus de morcegos, e como os morcegos não são comuns naquela região da China, provavelmente passaram por um outro hospedeiro antes. Sim, a SARS de 2002 e a MERS de 2009 são vírus parecidos que não causaram uma pandemia tão grande, justamente porque os sintomas eram mais graves. Como os sintomas eram mais evidentes, o controle da doença era mais fácil. Assim, os vírus acabaram contidos mais facilmente. Embora isso possa parecer uma previsão certeira da crise que viria, deve-se ter em mente uma coisa: coronavírus de morcego são reconhecidamente uma fonte de doenças comuns para seres humanos. Devido a particularidades de sua biologia e estilo de vida, os morcegos são mesmo repositórios para uma infinidade de linhagens de coronavírus. Basta um deles mutar a ponto de ser capaz de transmitir para outra espécie para gerar um risco enorme para nós. E se um vírus tem uma mutação que permite ele migrar de uma espécie para outra, tem uma chance grande
grande que ele possa, em seguida, migrar mais uma vez, de morcegos para porcos, de porcos para humanos. Ainda não se sabe realmente qual foi o animal intermediário nessa cadeia para o Covid-19, nem se teve realmente um. Ainda existe a possibilidade da transmissão ter se iniciado lá no laboratório de virologia de Wuhan, que dentre as várias linhas de estudo, estudava coronavírus de morcegos. Mas fora essa do animal intermediário, parece que eles acertaram tudo, né? Só que acertaram tudo porque miraram no mais esperado de tudo. Qualquer pessoa que pensasse numa doença futura para uma pandemia, coronavírus de morcego seria uma excelente resposta devido à alta probabilidade. E esse mesmo tipo de exercício já foi feito antes com o vírus influenza e com o vírus ebola. Esses exercícios não são incomuns. Portanto, o fato de ter surgido uma pandemia exatamente nesses moldes logo em seguida só mostra que os planejadores do jogo estavam com as probabilidades bem avaliadas. Além disso, erraram muito no cenário a partir dali. No cenário deles, o vírus surgia numa fazenda de porcos no interior do Brasil e destrói a América do Sul primeiro. No final, chega no mundo todo, são 65 milhões de mortos no mundo todo, com a doença se tornando endêmica infantil. Dizem também que seria impossível desenvolver vacinas antes do primeiro ano e, portanto, 80 a 90% da população já estariam infectadas quando surgissem as vacinas. Erraram tudo. O número de mortos nesse momento pela Covid-19 é mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo, uma tragédia, mas ainda assim uma ordem de magnitude menor que a previsão deles, porque, lógico, não era uma previsão, eles estavam apenas simulando uma visão deles desse tipo de cenário de pandemia. Portanto, ao contrário do que os teóricos da conspiração adoram imaginar que uma grande organização planejando os malfeitos do mundo, eu digo para vocês, não vejam as coisas com essa perspectiva. Não tem conspiração nenhuma, ninguém está comandando essas coisas. Primeiro porque, se há uma explicação mais simples, ela tipicamente é a correta. Os caras fizeram jogos com vários vírus e vários cenários. Lógico que tendo uma pandemia depois, iriam inevitavelmente achar um jogo parecido com ela. É o desvio de confirmação, você busca os pontos incomuns. Se fosse ebola, teriam visto o jogo anterior como previsão. Segundo porque, se houvesse uma organização grande o suficiente para mandar no mundo todo, ela seria automaticamente autodenunciada. Qualquer organização dessa é grande demais para não envolver pessoas internas insatisfeitas que denunciariam tal organização secreta. Terceiro e mais importante de tudo, porque esse tipo de visão de você imaginar uma grande conspiração não ajuda em nada. Lógico que é importante ficar atento às coisas e avaliar se existem realmente conexões entre os eventos, mas imaginar coisas onde não necessariamente existem vai obscurecer sua visão e dificultar você tomar boas decisões. Você acaba eliminando outras possibilidades que é melhor deixar em aberto para pensar claramente. Está claro para todos que a pandemia foi usada politicamente para inúmeros efeitos, mas não existe planejamento de pandemia. Esse tipo de coisa, mesmo que, por hipótese, tivesse sido iniciado por alguém, só se tal pessoa fosse um maluco, um louco completo, porque estaria liberando um vírus que iria acabar prejudicando ele próprio. Não há como se planejar uma pandemia. Certamente houve erro humano do governo chinês ao reprimir as informações que saíam de Wuhan, temendo uma má repercussão na imagem do país. Portanto, claramente o governo chinês tem culpa no ocorrido. Daí a dizer que ou o governo chinês, ou qualquer pessoa, ou o Fórum Econômico Mundial liberou o vírus é uma viagem. O que aconteceu claramente foi mais uma pandemia das tantas que já aconteceram no mundo. Lógico, a partir dessa pandemia, vários políticos ao redor do mundo viram formas de usar isso politicamente. Particularmente aqui no Brasil, a esquerda recém-derrotada viu a oportunidade de jogar a economia no lixo, apelando para lockdowns e proibições mil, ainda acusando Bolsonaro de ser um mau gestor da pandemia, ou até um genocida. Embora essa jogada tenha rendido bons frutos para a esquerda no mundo todo, para o estatismo, particularmente lá nos Estados Unidos, que praticamente garantiu a saída de Donald Trump e o retorno dos democratas, certamente também acabou por atrapalhar os estatistas, talvez muito mais do que eles percebam neste momento. O maior uso da informação descentralizada da internet, provocada pelas próprias medidas desses políticos tomadas querendo se aproveitar da pandemia, certamente diminuiu o controle de governos sobre atividades de indivíduos. Se a repressão no mundo físico aumentou, a do mundo virtual diminuiu.
E mais que isso, muita coisa migrou do mundo físico para o mundo virtual de forma definitiva. Certamente todos nós estamos mais acostumados agora a reuniões à distância, a fazer compra pela internet, a assistir aula em EAD e até a criptomoedas. Se houve um grupo de estatistas socialistas que comanda o mundo e planejou essa pandemia porque queriam controlar as pessoas, eles erraram feio, erraram rude. Não precisamos nos preocupar com esses paspalhos porque mais 2 ou 3 planejamentos desse e eles se destroem sozinhos. Mas como eu disse, não se deve acreditar em teorias da conspiração, não se deve fazer ligações onde não existem para se manter a mente aberta, mas é preciso prestar atenção. E aí que entra o Cyber Polygon 2021. O Cyber Polygon é um outro evento parecido, organizado por uma outra empresa, uma agência russa de cibersegurança, mas que também tem patrocínio do Fórum Econômico Mundial, em conjunto com outras agências do mundo todo, em conjunto com outras agências de cibersegurança do mundo todo. Coloquei também o link deste evento na descrição. Teve uma versão desse evento no ano passado, em 2020, mas o interessante é o deste ano. Como no caso do painel sobre pandemias, a cada ano eles elegem uma ameaça cibernética, porém o evento é bem maior e mais competitivo do que o evento 211. São muitas equipes de várias empresas e governos que precisam avaliar aquela ameaça cibernética e tentar conter ela. O evento de 2020 contou com 120 equipes de 29 países e foi assistido por um total de 57 milhões de pessoas no mundo todo. O deste ano de 2021 ainda está sendo planejado, ainda não tem nenhuma data definida, mas vai focar em desenvolvimento seguro de ecossistemas. Como diz o conceito, a digitalização global está acelerando e o mundo está se tornando mais interconectado. Ecossistemas digitais estão sendo criados em todos os lugares. Neste contexto, um único link vulnerável pode derrubar todo o sistema, como um efeito dominó. Uma abordagem segura para o desenvolvimento digital vai determinar o futuro da humanidade nas décadas que vêm por aí. No final, o exercício visa mitigar um ataque do tipo Supply Chain Attack, como o do SolarWinds, que atingiu algumas agências americanas ano passado. Se você quer saber como foi esse ataque, eu vou deixar um link em que eu explico isso no meu outro canal, o Safe Source. O evento é um teste muito comum na área, conhecido como simulação Red Team Blue Team, em que um time vermelho tenta invadir os sistemas do time azul, que deve defender os sistemas das ameaças em tempo real. Isso treina ambos os conjuntos de desenvolvedores sobre como funcionam as ameaças cibernéticas e como se defender delas. Fazer um ataque é muito útil para você aprender a se defender de um. Lógico, eles fazem isso numa escala impressionante, com uma produção extremamente rica, mas no final das contas isso é muito comum. Eu já coordenei exercícios desse tipo em turmas minhas de segurança no desenvolvimento de sistemas. É divertido e instrutivo, embora dê um trabalho monstro para organizar. Mas não é uma ameaça ao mundo, é só um treinamento para as pessoas envolvidas. Embora muita gente esteja tomando essa simulação do Cyber Polygon como uma ameaça, se o evento 201 levou a Covid, então o Cyber Polygon vai desligar a internet. Isso não faz nenhum sentido. Não polua sua mente com associações espúrias desse tipo. Não há ação coordenada de um grupo hierárquico, nem uma grande cabala de pessoas mais mandando no mundo. Esses eventos são só eventos que visam aumentar o conhecimento das pessoas sobre tema e desafios, sobre coisas que podem ser prováveis no futuro, mas é importante notar que são coisas que estão na cabeça de algumas pessoas bastante poderosas no mundo. Por isso você deve prestar atenção a isso. Essas pessoas estão preocupadas com isso, portanto você deve prestar atenção também. No final, os poderosos do mundo têm interesses em comum. Raramente são os mesmos interesses que o indivíduo. E a internet está cada vez mais no centro de atenção de governos, órgãos globais e grandes máfias, justamente ao perceberem o quanto a internet diminui o poder deste. Fique atento a esses eventos, mas fique tranquilo. A tecnologia e a informação descentralizada e distribuída fatalmente ganham no final de todos esses jogos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar.
clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!